Sou Daniel Barros, professor, escritor e policial há 24 anos. Hoje vamos falar do novo governo que assumirá no dia 1º de janeiro. Vejam bem, se o presidente Bolsonaro fosse reeleito, ele aproveitaria os primeiros dias de popularidade e de legitimação pelo voto para implantar um regime autoritário, como ele não teve habilidade de fazer no primeiro mandato, mas aproveitaria para fazer nesse início, sobretudo quando ele fala que elegeu um Congresso mais conservador. Balela, esse Congresso não é tão diferente quanto o Congresso com o qual ele governou esses 4 anos. Mas ele implantaria esse Estado totalitário e fascista, um Estado policialesco. A prova, a amostra grátis que ele deu foi o que a PRF fez no dia das eleições. E que nós, do Comitê dos Policiais Civis Antifascistas, denunciamos já no dia 1º de novembro. Mas não parou por aí. A Polícia Rodoviária não parou por aí. Ela continuou assessorando caminhoneiros a fechar estradas. A obrigação constitucional e legal é liberar as estradas. A Polícia Rodoviária Federal fez exatamente o contrário. E eu estou falando de Polícia Rodoviária Federal. Eu não estou falando de policiais rodoviários federais. Porque foi uma ação feita pela instituição Polícia Rodoviária Federal. Nada contra os policiais. Sei que existem policiais democratas que estão lá. Companheiro, quero aproveitar para mandar um abraço para o companheiro Fabrício Rosa, do estado do Goiás. A companheira Pares, do Rio de Janeiro. Policiais rodoviários federais exemplares e que não compactuam com tudo isso que aconteceu. Mas foi uma amostra do que se instalaria no nosso país se esse presidente fosse reeleito. Mas não foi. Felizmente não foi. E foi eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi aceito o projeto de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi uma vitória expressiva. Expressiva. Aí você pode me dizer, mas Daniel, foram pouco mais de 2 milhões de votos, pouco mais de 2 milhões de votos, contra uma candidatura que nunca na história do país usou a máquina pública, inclusive burlando a lei com uma PEC totalmente legal, mais que a conhecida PEC eleitoral, que abria dinheiro para caminhoneiro, para taxistas, para o auxílio de R$600, muito justo. E por isso acontece, o que é que acontece? A oposição não pode se colocar contra, porque o povo está passando fome, e nós não podemos ficar contra nenhum projeto que transfira renda para os trabalhadores. Mas ele botou tudo num bojo só. A questão dos caminhoneiros, a questão do subsídio, da baixa do imposto dos combustíveis só para o período eleitoral. E a mesma coisa acontece com o Supremo. Ele queria que fosse reprovado para dizer, olha, não consegui fazer porque o Supremo não deixou. Mas tudo bem, aconteceu. Ele, mesmo assim, ele perde as eleições. Ele perde as eleições usando a Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores, sobretudo no Nordeste, onde o Lula tinha a maioria, fossem votar. Ele compra deputados da forma mais escandalosa que nunca ocorreu na história desse país, que é o orçamento secreto. Ora, com tudo isso, contra tudo isso, o projeto do presidente Lula ganha as eleições. E agora, com a frente ampla, mas essa frente ampla tem conhecimento de que reformas são necessárias, não só para aplacar e acabar com a fome, como o presidente Lula acabou nos seus governos anteriores, mas também para implantar reformas verdadeiras, reformas que mexam na estrutura desse país, que façam com que esse país avance cada vez mais para a democracia, e a democracia fique legitimada e fortalecida por uma legislação forte. Porque quando foi para formar a reforma da Previdência, eu não vi nenhum camarote da Globo News ir para a coisa criticar. Quando foi para acabar com a CLT, como fez o senhor Temer, eu não vi esse rapaz ir para a televisão criticar. Mas agora critica a PEC do Bolsa Família, que retorna ao Bolsa Família,
ele vem condenado dizendo que o presidente quer uma carta branca para os 4 anos. Não é uma carta branca, meu caro camarote. Não é uma carta branca. Carta branca foi o que o senhor deu para o presidente Bolsonaro se eleger, quando você defendeu a prisão do presidente Lula. O que se quer com essa PEC é garantir que se possa acabar com a fome nesses próximos 4 anos. Porque alguém acredita, alguém sã consciência, que não seja um bolsonarista, porque esse não tem condições nenhuma de pensar, de raciocinar logicamente, que se consegue acabar com a fome de 33 milhões que o Bolsonaro colocou na linha da miséria, que não estava na linha da miséria, mas que o Bolsonaro colocou na linha da miséria. Você acha que a gente consegue? E esses são 33 milhões que ganham até 280, 300 reais por mês. Mas quantos outros não estão ganhando R$1.000, R$800 para sustentar uma família? Então, alguém acredita que se dá para acabar com a fome em 2 anos? Em 1 ano? Como quer alguns políticos que o camarote não cita, mas diz que teve fontes seguras, até mesmo da comissão de transição, e ele não diz a fonte. Não é porque não queremos saber a fonte, não, é porque eu acredito que seja mentira mesmo, que ninguém falou um absurdo desse, que em 2 anos, 1 ano, a gente consegue acabar com a fome. Então a gente precisa deixar a fome fora do teto de gastos, para que sobre dinheiro para investimento. Vocês têm ideia de quanto o governo federal destinou recursos para investimento esse ano? 22 bilhões. Aí você diz, mas Daniel, é uma fortuna, 22 bilhões, né? O estado do Piauí destinou mais de 2 bilhões para investimento. Só o estado do Piauí, que não é um estado rico, destinou 10% do que toda a União do governo Bolsonaro destinou para investimento. Ou seja, mesmo que o Piauí fosse o Brasil tivesse os estados tudo iguais, a gente precisaria ter só 10 estados como o Piauí para igualar o investimento que o senhor Bolsonaro destinou para o nosso país. E agora a gente vem defender o teto de gasto, um teto de gasto que foi criado por Temer e confirmado por Bolsonaro, e o que o nosso povo melhorou. A bolsa subiu, o dólar subiu e o povo ficou ainda mais na miséria. Essa é a grande realidade. Não se está pedindo aqui para se gastar de qualquer jeito. O presidente Lula não teve em ano algum dos seus 8 anos de governo déficit público. Ou seja, não gastou mais do que arrecadou. E ele não fará diferente, mas ele precisa desamarrar os nossos investimentos dessa lei perversa que foi do teto de gasto, para que possamos, sim, fazer o país crescer, tirar a nossa população da miséria, da pessoa que está passando fome, que não tem o que comer hoje, e nem terá o que comer amanhã. Então é necessário que a população, quem votou no presidente Lula, e até mesmo quem não votou, que está vendo essa situação de miséria pela qual o nosso país está passando, que apoie o governo Lula, apoie a saída do Bolsa Família do teto de gasto. Eu espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma para que a gente possa esclarecer alguns pontos, saindo daquele discurso de capa que aparece nos telejornais, que diz que o presidente quer liberdade para gastar. Quem teve liberdade para gastar foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, que estourou o teto de gasto em 700, quase 800 bilhões. O que o governo Lula está pedindo é a liberação de 200 bilhões ao ano para investimentos sociais, para tirar as pessoas da miséria e da fome. Eu quero agradecer mais uma vez, pedir que se inscreva no canal, quero deixar um forte abraço e se você gostou, compartilhe e curta o nosso vídeo. Um forte abraço e até a vitória sempre.